Bom dia a todos vocês, nós estamos aqui na Rádio Ciências Humanas para falarmos agora sobre um período importantíssimo da história. Nós estamos falando hoje sobre a Primeira Guerra Mundial. Quais são as causas, quais são as consequências que levaram à Primeira Guerra Mundial? Alunos de nono ano, alunos de terceiro ano que estão se preparando para o Enem, que estão se preparando também para os concursos aonde são cobrados atualidades ou guerras, fatos, nós sabemos que a Primeira Guerra Mundial ela acontece e ela é um fato que vai ser cobrado mesmo. Então, o que vem a ser a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial ela acontece no período de 1914 a 1918. De 1914 a 1918, a tão conhecida Guerra das Trincheiras. Então, nessas guerras das trincheiras, o que veio acontecer? Vários problemas atingiam as principais nações europeias do século XX. O século anterior havia deixado feridas difíceis de curar e algumas estavam extremamente descontentes com a partilha da Ásia e da África, que é aquele processo de descolonização. Então, muitas pessoas, muitos países nesse processo de descolonização, eles estavam sofrendo com a situação de passar por muitas deixas, muitas perdas, porque alguns países do mundo eles ficavam com algumas colônias ou ex-colônias e começaram a dividir, mas só que não de muito bom grado. Por quê? Vieram para a África, vieram para a Ásia, levaram tudo que tinha praticamente de melhor de ouro, de prata, de metal, de iguarias, e agora deixam a África praticamente depenada e a Ásia depenada para que eles se virem sozinhos. E é claro que nem todo mundo, e claro que uma pessoa em sã consciência não vai aceitar isso. Então, por toda essa insatisfação, alguns países começaram a ficar com uma situação mais complicada, vamos assim dizer, difícil de conseguir se conciliar, se entenderem. Então, enquanto países como a Alemanha e a Itália haviam ficado de fora desse processo neocolonial, não foram para a colonização, não apelaram para os mares, não fizeram colônia de nenhum país, então a França e a Inglaterra podiam explorar diversas colônias ricas em matérias-primas e um grande mercado consumidor à insatisfação da Itália e da Alemanha. Então a França e a Inglaterra, que foram barões nas colonizações, a França aí tendo uma grande demanda, uma grande, um grande conhecimento, uma grande busca em países que vieram a trazer grandes matérias-primas, a França e a Inglaterra estavam bem melhores situações do que a Alemanha e a Itália, que não foram para os mares, não foram para as colônias. Isso, é claro, cria um certo entrave, uma certa disputa dentro de um território europeu, que é o conhecido aí, tão conhecido Velho Mundo, e aquele que dita as ordens e as culturas, se alguém ainda não prestou atenção, até os nossos costumes, nós chamamos aí de europeanizados, nós chamamos de europeus, porque eles vêm fazer parte justamente desta época. Então, vale lembrar que no início havia uma forte concorrência comercial, eles tinham várias matérias-primas, buscavam matérias-primas, e nisso vinha a produção de armas. Essa produção bélica, essa produção de armas, ele amedrontava. Não só amedrontava, como também vivia uma disputa acirrada para que assim pudesse ver qual o país que tinha o seu maior poder bélico. É quase como se vocês que já viram conosco ou ainda não viram, vejam, a Guerra Fria, que nós falamos aqui no nosso canal. Ele vai buscar o seu poderio, fica naquela guerra, quem tem mais poder, quem tem mais vez, começa a buscar dentro do seu conteúdo aquele que acha que é o melhor e aonde acontece essa grande disputa entre os países. O início da guerra ele acontece em uma situação bastante inusitada. Ele tem o seu estopim no assassinato do Francisco Ferdinando, que é o príncipe do Império Austro-Húngaro. Ele faz uma visita a Sarajevo, que hoje é onde é a atual Bósnia e Herzegovina, e através disso daí eles levam um jovem a assassiná-lo. Ele está na sua visita e a partir daí ele é assassinado. Nessas investigações, eles não aceitam as medidas
tomada pela Sérvia em relação ao crime. Eles acham que a Sérvia não tomou as devidas precauções ou as devidas investigações, ou não levou tão a sério, e a partir daí eles declaram, o Império Austro-Húngaro declara guerra à Sérvia, através da morte de Francisco Ferdinando. Então, a partir daí é formado, claro que já não tão bem esmiuçado, mas a partir daí, desta guerra, as alianças começam a se formar. Nessas alianças começam países europeus a se formarem, a entrarem juntos, a buscarem uma aliança. Nessas alianças forma-se uma aliança chamada uma Tríplice Aliança, que foi formada em 1882 pela Itália, pelo Império Austro-Húngaro e pela Alemanha. A Itália ela passou para a aliança em 1915. E do outro lado a Tríplice Entente, formada com a participação da França, a Rússia e o Reino Unido. Então são alianças que foram formadas, que já tinham quase que uma deixa. Presta bastante atenção. Uma aliança que tem a Alemanha e a Itália, que já se